Primeiramente, gostaria de verificar com vocês aí, dar um feedback como é que está o som e a imagem. Ok? Nós vamos iniciar aqui um pouco vamos dizer, um bate-papo aqui, uma entrevista com a candidata Janaína. Então, se puderem, por favor, aí falar pra gente como está o áudio, como está o vídeo. Mauro, confirma pra gente como é que tá a questão do áudio, se pode escutar claramente, o vídeo. Vera também. Tá dando ok? Vera, confirmar o áudio, por favor, se você está escutando. Muito bom. Muito bom. Vídeo também. Então vai falando, você dá 1, 2, 3 e eu aperto pra gravação. Vou esperar a Janaína terminar aqui. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rogério Abide. Eu não sou, inicialmente gostaria de esclarecer que eu não sou nem porta-voz e nem líder dos ativistas independentes, né? Eu sou só mais um dos ativistas independentes, como o próprio nome já disse, como nasceu justamente a união dessas pessoas, né? Nós estamos hoje aqui iniciando a segunda entrevista. Tivemos já com o Luiz Felipe uma entrevista, um bate-papo com o Príncipe, exatamente. Colocou ideias muito boas, conseguimos extrair ideias muito positivas dele. Ele é muito bom. É um ótimo cientista político, né? E estamos dando continuidade hoje aqui com uma pessoa que dispensa apresentação, a Janaína Pascal. Eu acho que muitos aqui chegaram a pegar um santinho na mão ali na época do impeachment, ficar torcendo para ela ali quando estava no Congresso, naquela luta, e né? eu agradeço. Acho que nós temos que agradecer pela coragem. Essas orações ajudaram muito. Muita coragem aqui, é uma mulher de muita coragem. E hoje ela é candidata a deputada estadual pelo PSL. Foi colocada como possível candidata aí também a vice-presidente pela chapa de Jair Bolsonaro. Tá? E nós queríamos inicialmente esclarecer, né, colocar a Janaína para conversar um pouquinho, para explicar o porquê da rejeição como vice-presidente, rapidamente, o porquê da chapa do PSL e como candidata estadual. Tá, então vou só mudar a ordem, né? Porque PSL primeiro, sim, né? Muitos partidos me procuraram para me filiar e eu não queria nenhum que fosse, por exemplo, ou comunista ou socialista. Então eu li a carta de todos eles. Eu sei que ninguém faz isso, mas eu fiz, certo, né? Os princípios de partido por partido, e o PSL é um dos únicos que não fala em comunismo e socialismo, né? A maioria fala em socialismo e eu não queria. E aí também não queria um partido que houvesse quadros envolvidos nos escândalos de corrupção. Então essa varredura, né, acabou deixando poucas opções. Havia a opção do Novo, que eu cheguei a fazer uma reunião, 2 reuniões com o pessoal do Novo. Eu não tenho nada para falar, né, de mal deles, não é isso. Só que eu vejo assim no Novo uma mentalidade de que tudo se soluciona no econômico. certo. É como se todos os problemas tivessem raiz econômica e solução também econômica. Em certa medida, não deixa de ser como fazem os marxistas, né? O marxista também explica o mundo com base na luta de classes, na questão econômica, Sim. né? E o Novo não deixa de fazer uma explicação correlata na medida em que acha o seguinte: olha, vamos melhorar a economia, vamos privatizar, vai entrar dinheiro, vai acabar a corrupção. Eu entendo que isso é importante, mas eu não acredito que isso solucione os nossos problemas. Na realidade, é uma consequência da ideologia economia, né? E a gente vai acabar trabalhando em cima da consequência, não em cima de uma causa. E a gente tem muitos problemas de outra natureza, que não econômica, entendeu? Problema valorativo, moral. Então, assim, aí eu nesse sentido, alinharam, né? Porque o PSL hoje é o Bolsonaro, né? Sim. A linguagem dele é uma linguagem que que tem lógica, porque nós temos um problema sério de criminalidade, entendeu? De criminalidade não só de massa, de criminalidade de poder. Porque eu não gosto de partido. Okay. Eu acho que seria um direito, é um direito
do cidadão se candidatar sem ser obrigado a se filiar. Inclusive já tem alguns movimentos Sim, aí tem tentando... ações muito... Tem uma ação no Supremo redigida por 2 advogados jovens, uma ação muito bem feita. Esses mesmos advogados foram à OEA denunciar o Brasil por não cumprir o Pacto de São José da Costa Rica, que nos garante as candidaturas avulsas. Certo. Então eu sou uma defensora das candidaturas avulsas, porém o nosso sistema exige. Então, assim, com essas explicações aí, que eu poderia ficar aqui 2 horas Sim. dando detalhes, eu decidi pelo PSL. Ok. Aí você perguntou o negócio da vice-presidência. Vice-presidência. Né? A vice-presidência foi um processo. Certo. Assim, eu acho que foram 12 dias, né, de discussões, de conversas, mas para mim era como se fosse um ano. Né? Foi um processo. Eu posso dizer com toda tranquilidade que o fator determinante foi uma dificuldade familiar, Sim. porém houve um conjunto, Certo. entendeu? Porque são 2 pessoas muito fortes, né? Que teriam que trabalhar juntas, 2 pessoas que se conheceram naquele momento, é diferente da situação do deputado Jair Bolsonaro com o general Mourão, por Já se exemplo. Eles se conhecem há conhecem acho que há 40 anos, né? Sim, sim. Eu conheci o deputado no dia da convenção no Rio de Janeiro. Entendi. Né? Conheci, fiz aquele discurso absolutamente imprevisível. Certo. Né? Então eu estava entrando num grupo ao qual eu não pertencia. Então Certo. isso gerou uma dificuldade, Certo. né? De todas as partes, entendeu? Uhum. Então assim, foi um conjunto de fatores. Né? Tem gente que me encontra na rua, por que você fez isso? Abandonou o Bolsonaro? Não foi só isso, foi um Um conjunto de fatores. Não foi também uma coisa assim, fresca que não quer, entendeu? Chegou um momento que o grupo também não estava se sentindo, o grupo dele, né? Uhum. Confortável com isso. Havia outras pessoas interessadas nessa posição. Sim, sim. Tudo que eu não queria e o que o Brasil não precisava era uma situação de briga, de cisânia, você entendeu? Entendo. Então, assim, eu acho que as coisas foram se encaminhando naturalmente. Ok. Né? A decisão de sair para deputado estadual, primeiro assim, a decisão de sair, né? Porque a princípio eu não queria me candidatar a nada, eu me filiei para ter a possibilidade de refletir. Mas são tantos fatores, né? Eu ensino para os meus alunos que eles têm que ocupar os espaços. Eu ensino para as minhas alunas que a vida familiar é passível de ser conciliada com a vida profissional e com participação política. De repente eu tenho a possibilidade, as pessoas, os cidadãos pedindo, o pessoal do partido pedindo, o próprio Bolsonaro me telefonou pedindo, entendeu? Aconselhando. A minha vida na USP absolutamente inviabilizada, né? Certo. Assim, difícil demais, conflitos demais. Sabe quando parece que Deus está te mostrando que você está insistindo numa coisa que não é para você? Uhum. Né? E talvez deixando de fazer alguma coisa que você pode multiplicar? Então eu fiquei assim, eu falei, poxa, talvez seja o momento de eu fazer uma experiência, até para dar um exemplo, né? De que a Certo. vida política é algo bom, é algo valioso, é algo importante. E aí eu decidi conciliar com a minha situação, né, familiar, na medida em que foi um fator forte para eu não ir para a vice-presidência, não mudar para Brasília. Eu pensei o seguinte, como eu posso ajudar meu país, né, participar, conciliando com essa particularidade. Eu falei, sair a deputada estadual. E as pessoas esquecem muito das assembleias legislativas, né? Esse é até um ponto que eu gostaria de perguntar, Janina, que quando a gente fala deputado federal, todo mundo fala, deputado federal da Brasília, deputado federal ou senador, e a gente acaba esquecendo realmente a parte das Fica assembleias. muito... Olha, eu tenho várias experiências familiares e com amigos, Uhum. que no dia da eleição a pessoa liga, me passa um número aí de estadual, e eu já vi isso, gente que pegou um papelzinho do chão e digitou o número. Então é uma eleição, primeiro é assim, como são muitos cargos, né, presidente, senador, deputado federal, governador, deputado estadual, o que acontece? As pessoas ligam para o presidente e para o governador, e esquecem senador, que é um cargo importantíssimo, esquecem deputado federal e esquecem deputado estadual. Então dá um número, né?
Então, eu acho até que foi legal essa coisa de eu sair para estadual, porque tá tendo um debate em torno desse cargo, que era um cargo que é importante, porém estava muito apagado. Né? Principalmente se a gente pensar numa descentralização de poder de Brasília, na realidade o deputado estadual acaba tendo mais... Sim, vai ter mais peso. Mais peso, né? Por exemplo, entrando o Bolsonaro, né? É uma proposta do Bolsonaro de centralizar. Isso é uma proposta já dita. De descentralizar Brasília, certo. Até eles falam, né? Menos Brasília, mais Brasil, né? Certo. Pelo menos que eu me lembro, eles têm eu já ouvi várias falas deles nesse sentido. E não sei se a frase é dele, tá? Mas a ideia eu sei que ele está defendendo. Então, assim, nesse contexto, a chance de ganhar mais visibilidade, mais poder é grande, mais responsabilidade. Entendeu? E mais responsabilidade, né? Apesar que eu sou uma pessoa que já nasceu responsável. Eu sinto o peso do mundo nas costas, tendo cargo ou não tendo cargo. A coisa de fazer o impeachment foi completamente sem cargo. Porque, por saber a matéria, por conhecer o assunto e por ver a situação, mesmo eu não tendo nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade, eu sentia como se tivesse, entendeu? Certo. Vamos lá. Eu queria resumir aqui mais ou menos a 4 temas principais do nosso bate-papo, né? Corrupção, segurança pública, saúde, educação, infraestrutura e um pouquinho também eu queria saber como conduzir os gastos públicos caso eleita para o cargo que você está competindo. Tá? Primeiro item que eu queria conversar com você sobre corrupção, né? A visibilidade que nós temos hoje depois da Lava Jato é uma justiça mais eficiente, apesar de um pouco morosa ainda, né? Tivemos um papel importante no Ministério Público, Polícia Federal, a Justiça em si. E em São Paulo, basicamente, nós tivemos várias denúncias de corrupção, podemos falar aí pequenas e grandes aí, desde a questão da merenda, a questão do trem-salão também, que foi inclusive teve um depoimento da Alstom falando do esquema de corrupção, e a gente não vê a mesma velocidade no estado de São Paulo ocorrendo as investigações do que no âmbito federal, né? Então a gente até debatemos isso, essas indicações políticas a cargos Tribunal de Contas, a Procuradoria, a âmbito federal também acontece a âmbito estadual. Então a sensação nossa como cidadão aqui no estado de São Paulo é que às vezes parece que demora um pouco mais aqui no estado, ou a gente começa a sentir uma sensação um pouco de impunidade, né? Isso falando como cidadão. Eu não sei se isso é gerado através dessas indicações políticas, que pode gerar essa publicidade, ou se realmente a gente tem que começar, como o Luiz Felipe falou, ter uma aprovação do cidadão sobre cargos de indicação pública, por exemplo, TCU, Ministério Público, e vários outros cargos, né, até Justiça. E como você enxerga isso? É que o Ministério Público e o juiz, eles passam por concurso público, né? Sim. Eu digo mais a carga... Já o TCU já não passa por concurso público, né? TCU... O TCE, o TCM, não passa. Eu acho assim, a indicação política não é o ruim. O ruim é quando o sujeito é indicado sem ter a capacidade técnica. Que acontece bastante. Então assim, esse que é o ruim. O sujeito ser indicado por ser amigo, por ser parceiro, mas sem ter a capacidade técnica. Então o critério haveria de ser a capacidade técnica. Entendeu? Certo. Então isso eu acho que falta. E falta você ter respostas para os comportamentos. Né? Se o sujeito praticou um ilícito, tem que ter a punição. E nós temos uma dificuldade grande, né, em lidar com isso. Então, por exemplo, quando teve essa discussão toda em torno do foro privilegiado, certo, que o povo foi pra rua querendo acabar com o foro, eu adverti. Eu falei, olha, gente, é um direito, as pessoas estão sentindo assim, vamos tentar. Mas eu vejo possibilidade de piorar. Porque as pessoas acham que toda a vara, eu não estou criticando as pessoas, tudo vai ser padrão ouro. Né? Não é assim. Acho que eu vou debater isso, que são 10 medidas então, também. Então, assim, esse negócio assim, vai descer para a primeira instância e todo mundo vai ser condenado. Pera lá. Né? Às vezes a pressão de uma autoridade em cima de um magistrado de primeiro grau gera um efeito ruim. Entendeu? Quando vai para o primeiro grau, você tem não sei quantas possibilidades de recurso, né? Quando está no Supremo, não tem. Então, assim, às vezes as pessoas acham que criam uma solução e não é bem assim. Então, assim, por exemplo, no caso de São Paulo, eu acho que houve momentos em que algumas CPIs poderiam ter sido feitas, ainda que fosse para concluir que não tinha uma ilicitude, mas o fato de ter a apuração, né? Você trouxe o caso da merenda, por exemplo.
poderia ter sido feita essa CPI, né? Ainda que fosse para, ao final da apuração, constatar que não houve, vamos dizer assim, se fosse o caso, mas assim, a apuração ocorrer teria sido importante, entendeu? Entendi. Então eu acredito que tem muita coisa que pode ser feita. Agora, a mentalidade, né, da gente aceitar que a responsabilização pelos atos, isso tem que ser uma mentalidade nova no nosso país, porque infelizmente tem muito isso. Ah não, sempre foi assim, tudo bem. Sim. Né? O rouba mais faz, né? Não é por aí. Né? Olha, um simples fato. Nós estamos saindo aí, ainda estamos em meio a uma série de escândalos. Certo. E as pessoas envolvidas nos escândalos estão sendo cotadas para ocuparem cargos novamente. Eu não estou nem dizendo que elas não poderiam concorrer, mas a população vota. Vota e entendeu? apaga rapidamente a memória. Consegue entender? Então, Sim. assim, isso é muito menos um problema de lei, de falta de lei, e mais um problema de mentalidade. Certo, certo. No caso dessas indicações para o Tribunal de Contas ou outros cargos aqui, você acha que deveria ser diferente, não ser uma indicação política pura, ou como poderia? Você acha que teria algum instrumento? Eu não vejo problema com a indicação política. Certo. Contanto que tem a capacidade técnica. Aí tem a vírgula onde a gente o começa... problema é a falta de punição. Tá. Vamos pensar no Supremo. Todo mundo fala, quero mudar a maneira de colocar as pessoas no Supremo. Né? Tem que ser gente que venha das carreiras, gente eleita. Tem politicagem nas carreiras também. Não vai garantir nada. O que vai nos garantir a lisura das coisas? Fez uma coisa errada, vai ser punido. Entendeu? É a mesma coisa. O que garante que não vai ter uma outra presidente ou um outro presidente que vai fazer o que a Dilma fez? Né? Não tem uma mudança no sistema que vai garantir. O que vai garantir é o seguinte, olha, tá vendo? Aquela caiu, se fizer vai cair também. Consegue entender? Eu penso assim. Na questão, por exemplo, vamos supor, que aconteceu também na Polícia Federal, tiraram o investigador Castilho em 2002, no caso do Banestado, quando ele estava para pegar o nome de todo mundo envolvido no esquema, o ministro da Justiça tirou ele da investigação e acabou não aparecendo o nome de ninguém. Foi um crime muito grande que aconteceu. E que os nomes realmente, no final, quando tem materialização da prova, né? Crime financeiro, você pode até me corrigir se eu estiver equivocado, mas houve uma intervenção política. Aí a gente poderia trabalhar com a ideia da autonomia da polícia, né? Certo. Entendeu? Você é a favor ou favorável à autonomia da Polícia Federal? A autonomia financeira não posso falar com tanta coisa. A autonomia funcional, né? Similar ao Ministério Público. Oi? Similar ao Ministério Público, mais ou menos. Tem um pouco mais, entendeu? Por exemplo, o ministro não poderia ter interferido. Veja, eu não tô me recordando desse fato, tá? Então não é que eu estou corroborando a sua fala, porque eu realmente não me recordo. Mas o que você está trazendo? Não tem cabimento um ministro interferir, né? Para poder evitar, por exemplo, que pessoas sejam alcançadas, entendeu? Entendi. Né? Ok. Conversando um pouco aqui sobre... Continuando no âmbito de corrupção, né? Conversando muito aqui sobre a parte de impostos, na parte de transferência de valores de São Paulo para Brasília, Paraná, Brasília, os estados em si centralizando todo o recurso em Brasília, e até o Luiz Felipe falou sobre uma transparência tributária melhor dos estados, para que a gente saiba exatamente o que o estado gera e o que retorna. Se a gente parar hoje para falar em números exatos, a gente procurar fazer uma pesquisa, os números são totalmente... A minha cabeça não confere muito com a do Luiz Felipe. Certo. Né? A gente já fez um debate juntos. E ele tem uma visão muito descentralizadora. Certo. Né? O que eu respeito, não estou dizendo que ele está errado, eu estou certo, até porque esse é mais um objeto de estudo dele, não é o meu. Tá? Mas eu tenho uma preocupação muito grande com os estados que não têm essa mesma geração de riqueza. Né? Então o Luiz Felipe tem uma visão assim de muita autonomia entre os entes federativos. Né? Certo. Não é a minha. Né? Eu tenho assim... Eu sou muito apaixonada pelo Brasil, pela sua unidade, a preocupação com o Norte, com o Nordeste. Então essa praticidade com a qual o Luiz Felipe lida, né, de olha, cada estado por si, né, entendi. Eu não corroboro tanto, eu tenho preocupações, como é que vai ser com os outros estados, entendeu? Certo. Então eu acho assim, a gente tem que dividir, uma coisa é corrupção, outra coisa é estrutura. Né? Certo. E o envio, por exemplo, de dinheiro... Entendeu? Porque assim, uma coisa é corrupção, desvios,
você pedir benefícios para fazer para cumprir o seu dever ou para não fazer alguma coisa, né? Porque assim, vamos falar o que é corrupção. Do ponto de vista da lei, corrupção ocorre quando um particular paga um agente público. Entretanto, lato sensu, ou seja, genericamente, corrupção não é só isso. Corrupção a gente chama, por exemplo, quando tem um superfaturamento num contrato público, numa licitação, numa obra, né? Então, assim, tecnicamente, corrupção tem uma definição. Coloquialmente, corrupção é uma série de comportamentos, né? Então, isso é uma coisa. Vamos falar corrupção lato sensu. No outro lado, tem a discussão da estrutura. Então, por exemplo, quando a gente fala em divisão, né, de tributos, de carga tributária, ou descentralização dos serviços, descentralização do poder, isso não tem nada a ver com corrupção, não diretamente, isso tem a ver com a estrutura, como é que vai ser organizado, né, novo sistema. a administração, entendeu? Então, assim, algumas pessoas acreditam firmemente, e o Luiz Felipe está entre elas, o próprio Paulo Guedes, que é o assessor, né, na área econômica do Bolsonaro, provavelmente será seu ministro. Também eles acreditam que a descentralização em si é uma forma de diminuir, ou de combater, ou de prevenir a corrupção. Está acompanhando? Sim, sim. Né? Eu não tenho essa certeza. Eu penso que o nosso grau de promiscuidade, né, tá num ponto que não é o modelo que vai resolver. Certo. Entendeu? É a punição, independentemente do modelo. Aí a gente volta para o início da nossa fala. Lembra quando eu falei que eu questiono um pouco a maneira de pensar do novo? O novo tem mais ou menos esse raciocínio. Olha, não muda o modelo, privatiza e com isso a gente soluciona. Não. Não é só isso. Não é só isso. Entendeu? Ajuda, mas não é só isso. Porque, para pensar, esse último escândalo que é o Petrolão, né, e o BNDES são todas empresas privadas que foram envolvidas. Certo. Então, o privatizar em si não soluciona a promiscuidade que a gente vive. Entendeu? Não sei se eu estou sendo clara, sim. né? Então, só para deixar assim de uma maneira mais pontual, que eu penso diferente deles. Eu respeito, mas eles não é a única solução. Eles têm uma perspectiva mais economicista na análise, né? E eu, talvez por ser da área do crime, né, acho que enquanto a gente não começar a responsabilizar, independentemente do modelo, pode baixar aqui, sei lá, um maior expert, criar um modelo perfeito. Que não vai funcionar. Não vai funcionar. E a termos legislativos estaduais, o que você pode propor, né, no cargo que você está concorrendo, para que a gente aumente o combate à corrupção em termos legislativos? Qual a tua ideia? Eu acho que a gente pode fazer algumas CPIs, né, na medida que as denúncias forem aparecendo. Certo. Creio que ajudar o fortalecimento das polícias, né, que é uma das minhas preocupações, a área de segurança pública, e corrupção também tem ligação com segurança pública. Tem bastante questão aqui sobre Até porque se você não combate os crimes de poder, né, que em regra as pessoas não têm nenhum estímulo de cumprir a legislação. O exemplo não vem de cima. Então assim, fortalecendo as polícias, entendeu? Acho que é uma maneira, dando encaminhamento para CPIs que muitas vezes ficam, vamos dizer assim, represadas, né, por uma razão ou por outra. Então, assim, eu acho que, porque não é a pauta, claro, a corrupção a gente vai olhar para tudo, mas a minha pauta mais como deputada estadual, ela está muito mais focada na segurança pública e na educação, entendeu? E um pouco na saúde. Certo. A corrupção, eu acho... Veja, a corrupção não pode ser um fim. Combater a corrupção não pode ser um fim, né? É o pressuposto. É que a gente chegou num estado que passou a ser... A falar em combate à corrupção passou a ser o fim, mas isso aí não era nem para estar sendo discutido, porque isso é básico, né? Entendeu? Entendi. Vamos falar um pouquinho de segurança pública, então, que você gosta bastante, né? Eu tenho até um questionamento aqui, o pessoal que trabalha na área penitenciária e na área criminal, você deve conhecer bastante, é regressão de pena, né? Eu acho que são 2/5 a partir de
se for um crime hediondo. É que nesse assunto, o deputado estadual não pode interferir. Não interfere. Porque a legislação penal, a legislação processual penal, a legislação da execução penal, ela é federal. Federal. Então isso é objeto do Congresso Federal. Né? Certo. A ajuda que um deputado estadual pode dar é no campo das carreiras das polícias, no poder das polícias, independência das polícias, entendeu? Controle de orçamento da polícia, por exemplo, militar, ou não? Também a gente interfere nisso, entendeu? Certo. Mas assim, o que eu acho que a maior colaboração é a mudança de mentalidade. Tá. Entendeu? Porque hoje você tem, né, entre os formadores de opinião, os estudiosos da segurança pública, a ideia de que falar de segurança pública é falar de violência policial. Certo. Parece que não só resolve, tem sabe? importância quando o crime é praticado por um policial. Né? É claro que é importante estudar a violência policial, mas não é só isso, né? Porque existem crimes, e eles são a maioria, que vitimam pessoas, né, que não tem nada a ver com o Estado, e quem pratica não tem nada a ver com o Estado. Entendeu? Então a gente tem que começar a resgatar um pouco da racionalidade das coisas. A gente vive hoje no Brasil, já não é de agora, uma verdadeira irracionalidade. Onde o policial, não importa qual, tá? Estou generalizando, polícia militar, polícia civil, até a federal, onde o policial é o vilão, né? E o agressor é a vítima. E nesse contexto, a vítima mesmo fica absolutamente abandonada. Entendeu? Então a gente tem como investir na melhora das perícias, como investir no aprimoramento do IML, do Instituto de Criminalística. Falando sobre o Instituto de Criminalística, né, a gente vê casos de homicídio, né, casos de crimes aqui no Brasil. O índice de resolução dos problemas, de achar realmente quem foram os culpados, etc., é muito baixo. A inteligência, parece que da polícia também, ela acaba sendo reduzida por falta de equipamento. Falta de uma polícia científica mais bem equipada. Nessa questão também é responsabilidade do Estado. A gente tem como fazer. A minha ideia é a seguinte: já existe uma legislação prevendo, por exemplo, o que a gente chama do banco de perfis genéticos. Certo. Tá? Quando você tem cena de crime, em regra, o autor deixa material genético, um pedaço de um fio de cabelo, uma raspa da pele, entendeu? Uma gota de sangue, se tem um estupro envolvido, esperma. Certo. Então esse material genético pode, e já tem previsão legal para isso, deve ser recolhido para entrar num banco de perfis. Tá? A legislação exige que determinados condenados, pessoas condenadas por determinados delitos, que eles tenham que dar material genético para colocar nesse banco, para poder fazer a comparação. Entendi. Nós temos esse banco já em São Paulo, mas é insuficiente. E a colheita, a recolha desse material genético dos condenados, né, por esse tal rol de crime, ela não é feita. Tanto é que tem muito magistrado da própria execução penal que desconhece a previsão legal, a obrigatoriedade, ou simplesmente não virou, vamos dizer assim, a lei não pegou, entendeu? Ele não serve, né, não sei se a palavra adequada, ele não se cinge, não se limita à atuação de fazer leis. Além de apresentar projetos de lei, de acompanhar o gasto, né, do orçamento do executivo, que também tem aí impacto na corrupção, além de participar, propor CPIs, ele também pode ajudar a criar redes. Então, por exemplo, já existe uma legislação. Foi de novo? Foi. Eu sou muito honesta com o cidadão, com o eleitor, né? Quem quer votar em mim, pensando que eu vou fazer pauta corporativa, né, não vote.
Ok. Entendeu? Porque eu não sou defensora nem da categoria A, nem categoria B, nem categoria C. Eu sou defensora do cidadão brasileiro. E no caso, estamos em São Paulo, do cidadão paulista. Mas é que eu acho que tem reflexo sempre para o cidadão brasileiro. Então, assim, quem quer votar em mim? Porque vai defender nosso salário, coisa e tal, eu vou verificar o que é justo, o que é possível, né? Vou sempre trabalhar olhando para a lei de responsabilidade fiscal, porque eu tenho muito apego à lei de responsabilidade fiscal, claro, procurando atender às necessidades, né? Agora, o que me importa é o funcionamento das coisas, entendeu? Então, assim, o que os peritos precisam para melhorar essa identificação do criminoso, entendeu? Porque melhorando a perícia, a gente vai automaticamente melhorar o índice de identificação dos criminosos, dos autores, né? A autoria delitiva. Certo. Aumentando esse índice, nós aumentamos as condenações, as punições. E isso automaticamente tem um impacto. Falando, saindo um pouquinho da parte da polícia investigativa e falando na parte da polícia militar que está na rua, né? E muitas vezes até o grupo de operações especiais aí quando saem em operações específicas. Qual a tua visão da parte de equipamento da polícia militar, da parte dos carros que eles usam, o armamento que eles usam, que parece que em algumas situações já estão inferior ao crime, a parte de comunicação. Muitas situações, né? Como é que você pensa nesse sentido, em questão Assim, orçamentária? o que eu tenho, veja bem, tem que tomar cuidado porque eu não sou candidata a governadora, né? Então Sim, não adianta eu prometer coisas que eu não posso cumprir. Mas assim, como controle do orçamento, você pode propor também emendas no orçamento. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vem há alguns anos ouvindo os agentes que estão do executivo dizerem que segurança pública não é questão de polícia, né? É muito comum, né? Não é problema de polícia, é questão social. É claro que melhora social tem um impacto preventivo, ninguém nega isso. Agora, dizer que não é questão de polícia é uma maneira de desobrigar o executivo de investir em polícia, tá? Então eu tenho uma visão bastante favorável às polícias como essenciais para a segurança pública. E você não tem como exigir que uma pessoa vá para o fronte, vamos dizer, né, sem colete ou com colete vencido, como infelizmente ocorre. Né? Sem um rádio de comunicação adequado, que muitas vezes falham. Com uma arma, né, que é inferior a armamentos já disponíveis e que eventualmente não são adquiridos por questões, não por questões sequer assim de preço, mas por questões outras de interesses, né? Que a gente tem muitos relatos de policiais que reclamam dos armamentos porque teriam sido compradas armas inferiores do que armas disponíveis e até por um preço maior, por questões outras. Entendeu? E até armas que têm disparo acidentais. Então assim, eu estou bem também, atenta a isso tudo, né? Tá. E na medida da minha competência, eu pretendo trabalhar para que isso mude, entendeu? Porque você precisa. Certo. Até para você poder exigir do profissional, você precisa conferir a ele, conceder a ele, fornecer instrumentos de trabalho, né? Certo. Eu brinco com os meus alunos que eu desenvolvi a matéria Segurança Pública na faculdade. E essa coisa, né, não tem a ver com polícia, né, diálogo é ótimo, eu adoro diálogo, mas você não enfrenta um fuzil abraçando uma árvore. Certo, né? dando uma florzinha para o professor. Então assim, poxa, eu amo flores, né, eu amo, assim, arte, diálogo, mas tem hora que não tem jeito. E quando chega essa hora, você tem que ter um homem, uma mulher, policiais equipados, entendeu? Certo. Então assim, tentando pegar um resumo de tudo que você falou, você acredita que o investimento e maior atenção do Estado, uma lei já existente em cima de inteligência policial, e também tomar um olho um pouco melhor em cima do armamento e dos equipamentos usados pela Polícia Militar. Ou seja, não é somente... Porque assim, quando a gente estuda, por exemplo, acidente de trabalho, né, você é obrigado a dar os EPIs. Né, equipamento de proteção individual. Mas mesmo assim, às vezes tem um acidente. Não, sim, mas o EPI, no direito trabalhista, né, equipamento de proteção individual, é algo de suma importância. Certo. Por que quando a gente fala de polícia não é assim?
Entendi. Como é que você põe o polícia na rua com um colete... não, um colete vencido. Entendeu? Você não pode pôr um polícia na rua com colete vencido. É EPI. Certo. Ele é um trabalhador. Eu acho que até blindagem nos carros é uma questão que se questiona bastante também sobre a polícia militar, porque hoje nós estamos vendo, passou na tarde inclusive ontem, o caveirão do crime, né? Um carro totalmente preparado e blindado para ações criminosas, né? Então começa... Que é uma preocupação que aconteceu no Rio. Porque o que acontece? No Rio, a criança, quando consegue chegar na escola, às vezes é alvejada dentro da escola. O doente, quando consegue chegar no posto, às vezes é alvejado dentro do posto, e os médicos e tal. Chegou-se a pensar em blindar as escolas. Isso assim, sem discutir a dificuldade, o preço, tudo. Mas e o medo que as escolas fossem tomadas como bunker da criminalidade? Nossa. Então assim, pra você entender o grau que a gente está vivendo. Né? Nós estamos vivendo num grau de criminalidade que, ao tomar medidas preventivas, nós temos que refletir se essas medidas não poderão ser utilizadas pela criminalidade. Entendi. Entendeu? Então assim, é um tema complexo, muito abandonado no nosso país, muito abandonado. Em regra, o estudioso ou o agente público que pensa nesse tema, ele é estigmatizado como reacionário, como ignorante, né? E como extrema-direita. Fascista e tudo mais. E é um assunto que interessa a todos nós. Entendi. Entendeu? Só ver um pouquinho sobre o sistema prisional, né? Os presídios aqui do estado de São Paulo. Nós vemos inúmeros casos, né? Principalmente no interior de São Paulo, na minha cidade natal, sobre controle pelo crime organizado, né? Vindo de dentro dos presídios. Parece que a questão dos bloqueadores não está funcionando muito bem nos presídios. Tem a questão de drones entrando no presídio, levando, trazendo encomendas e voltando com encomendas também pecado dos criminosos. O acesso de celular também, entrando dentro dos presídios também. E tecnologicamente é possível ter bloqueio de celular nos presídios. Tecnologicamente é possível derrubar qualquer tipo de drone que venha chegar perto de um presídio. Isso eu digo com propriedade de engenheiro, né? É possível sim, não existe hoje drone que não seja militar, que tenha varredura de frequência. Os drones comerciais são fáceis de derrubar com uma tecnologia simples, né? E essa situação de controle do crime organizado por dentro do presídio tem se alastrado durante anos. Parece que se tornou uma coisa comum. Você vai no interior de São Paulo e tem os presídios, parece uma coisa comum. É conversa de bar, é conversa de reunião. E a responsabilidade do presídio, ela é federal, ela é estadual, você tem como funciona? Tem presídios federais, certo, e tem presídios estaduais. Né? Essa discussão sobre a segurança pública ser estadual, ser federal, ela é bastante complexa. Né? Então, por exemplo, nos últimos eventos, quando eu falo últimos, porque já ficando velho, o último já não é mais de algumas semanas atrás. Tinha aquela jogo de empurra, né? É a culpa da federação, é a culpa do estado e tal. Eu, por exemplo, tenho uma visão de Forças Armadas diferente de muita gente. Muita gente acha, não tem que chamar Forças Armadas para tratar de questões de segurança. Acho o seguinte, dependendo do nível da criminalidade, tem que chamar. Que aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo. Então eu não tenho essa visão tão estanque, né, de competências e tal. Mas quando você tem um presídio federal, em regra da federal, estadual, da estadual, eu vejo que nós poderíamos avançar nessa questão dos bloqueadores, né? Certo. Tem que saber se tem interesse. Tecnologia tem, né? Tecnologia tem. Acho até que o ganho que se teria com isso valeria a pena o investimento financeiro, né? Certo. Mas tem que ver se existe um interesse, entendeu? Porque às vezes você também não toma medidas dirigente, né? Não estou acusando ninguém, mas é uma hipótese. Não toma medidas mais enfáticas para que não haja levantes, para que não haja... Então, às vezes é melhor você fingir que não está vendo. Não está acontecendo nada. Porque aí não tem revolução, né? Não tem rebelião e parece que está tudo controlado, entendeu? O que aconteceu em São Paulo naquela época com o PCC, que esvaziou as ruas de São Paulo, né? Por exemplo. Foi 2006, né? Foi por aí. 2006. Parou tudo, né? Conseguiram parar a cidade de São Paulo. É uma possibilidade. Agora, assim... Não adianta, eu vejo o seguinte, não adianta você também falar assim, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai ter que sentar, vai ter que ouvir as pessoas, entendeu? Vai ter que fazer levantamentos. Né? A princípio eu entendo, pelo que eu estudei, pelo que eu vi, que é possível fazer esses bloqueadores, entendeu? Tá. Legislação para quem ingressa no sistema com o celular já existe.
já é crime. Né? É crime e é Então, falta grave. pode ter alguém facilitando o crime na entrada do Sim, presídio. tanto é que criou-se a lei. Né? Quem entra com Existe. celular tem uma lei penal e também tem consequência em termos de falta grave para o próprio preso, entendeu? Então, se uma pessoa entrar com celular, isso é crime. Né? Houve uma alteração no Código Penal para prever isso como crime. Então, legislação já tem, entendeu? Tá. O indulto de final de ano, indulto de Dia dos Pais, isso é tudo federal. Então, o indulto, ele até é federal, mas o indulto ele não é da legislação, ele é do órgão executivo. Uhum. Então, por exemplo, os indultos, eles vêm da pessoa, do presidente da República, entendeu? Eu, particularmente, aí mesmo não sendo assunto do estadual, eu particularmente entendo que eles têm exagerado demais nos indultos. Crescentemente, os indultos têm sido mais lenientes, tá? Talvez, em virtude dos estudiosos, a maior parte dos penalistas, dizer que no Brasil se prende muito, que nós temos uma população carcerária grande demais, então uma vontade grande de liberar, né? Eu penso assim, não devemos prender aleatoriamente apenas quem merece, e também não devemos soltar aleatoriamente apenas quem merece, entendeu? Então essa coisa de que tá prendendo muito, tem que dar indulto para soltar, calma, né? Sim. A gente vai comparando os decretos de indulto nos últimos anos, eu pelo menos tenho constatado assim, eles são crescentemente lenientes, entendeu? Entendi. Né? É da nossa cultura ter o indulto, mas antes exigia-se um prazo maior de cumprimento da pena, né? Certo. Havia muitos critérios. E esses critérios foram sendo abrandados. Eu acho que isso aí tem que ser revisto. Tá, ainda no assunto de segurança pública, eu queria mais uma... Se fala muito hoje, né, no Estatuto do Desarmamento, que nós tivemos um plebiscito no passado, onde 65%... 2005, né? Não recordo, Janela. É, Eu também estou ficando meio velho. Então, nós estamos falando sobre essa questão aqui do desarmamento, e hoje o povo brasileiro está se sentindo indefeso dentro da própria casa, né? Na casa, na rua, e tem uma forte comoção popular para voltarmos a ter o Estatuto do Armamento, né? Não eliminarmos o Estatuto do Desarmamento, que nós tivemos um plebiscito, 65% da população brasileira votaram contra o Estatuto do Desarmamento, e eles foram lá e afirmaram, né? Não importa a opinião pública. Qual a sua opinião sobre isso? E se positiva, se a favor do desarmamento, você acha que isso tem que ser feito de maneira gradual, com treinamento? Como é que você pensa nessa questão de toda insegurança pública, mesmo que não a nível estadual? Eu votei não, né? Na época eu votei não. Votei não por algumas razões. Uma de ordem política, porque toda a ditadura começa desarmando a população civil. Lênin fazia a mesma todo coisa. Todo totalitarismo, né? Não Venezuela. toda a ditadura, falei errado. Todo totalitarismo, né? Venezuela, né? Então é só ler Hannah Arendt, né? As origens do totalitarismo. Então eu votei não, primeiro por uma questão política e também por uma questão de segurança, porque quando você desarma todos os cidadãos, aquele que quer cometer o crime fica muito mais tranquilo. Ele tem a segurança, de que ele vai entrar num restaurante para render todo mundo e ele não vai ter nenhuma resistência, que ele vai entrar num condomínio e os moradores estão todos desarmados. Então isso gera uma tranquilidade no agressor, né? Então eu votei não naquele momento. Hoje continuo entendendo que você inviabilizar da maneira como posse e o porte de arma para o cidadão é algo ruim, tá? Os defensores do desarmamento, em regra, dizem que os homicídios caíram. Eles, para chegar a essa conclusão, eles mostram a curva, né? Que em 2002 a curva era ascendente. Aí com o desarmamento a curva foi ficando, né? Só que assim, eles não falam que são mais 60 mil por ano. 63 mil, uma coisa assim, né? Então eu fico pensando, poxa, será que a curva justifica
Me dá um sossego. Foi? Voltou. Bom, então, retornando aqui, desculpa pessoal caiu aqui a internet, tá? Então nós vamos voltar aqui sobre o assunto que a gente estava debatendo aqui com a Janaína. E falando sobre a questão de criminalidade, segurança pública, desarmamento, né? Então assim, e quando os defensores do desarmamento começam a argumentar, eles trabalham sempre com os dados referentes aos homicídios, tá? Que eu não vejo melhora como eles veem, mas tudo bem. Deixam de falar nos estupros, que não param de crescer, deixam de falar nos roubos à mão armada, que também as pessoas nem fazem mais boletim de ocorrência, né? Certo. Deixam de falar no latrocínio, que graças a Deus ainda é um número menor, mas também está em crescimento. Então, assim, eu não consigo ver qual foi a melhora que nós tivemos com esse desarmamento, entendeu? Entendi. Então, eu acho assim, não vejo nem necessidade, a bem da verdade, de uma mudança legislativa. Porque a lei prevê a possibilidade da posse e também prevê a possibilidade do porte. A questão é que administrativamente ninguém consegue. Certo. Entendeu? Então, não é nem um problema de mudança legislativa de lei ordinária. Certo. A mudança de resoluções, de portarias, né? É mais o executivo que segura. Bem como para quem precisa mais também, quem trabalha no campo, produtor rural. Então, que tá assim, agora, critérios tem que ter. Então, eu não defendo você poder entrar numa loja, comprar uma arma. Não é assim. Eu acho que a gente nem tem mentalidade para isso hoje no Brasil, né? Mas eu acho que não é bom. Entendeu? Eu acho que tem que ter controle. Né? Você tem que fazer um curso, você tem que estar preparado, você tem que passar por um exame, né? Tudo isso, entendeu? Não acho que tem que ser aos 18 anos, prefiro trabalhar com os 25, entendeu? Então, assim, não é que é liberar a arma para Deus e todo mundo. Agora, do jeito que tá, é insustentável. O pessoal começa a fazer uma ligação muito clara a uma guerra civil com arma, e sem arma nós estamos totalmente vulneráveis aí. Eu acho que nós temos que explicar um pouco mais essa questão do desarmamento, achar um meio termo mais técnico e detalhado. Aí fica esses extremos, né? Que não adianta nada. Entendeu? Um mente para dizer que o desarmamento resolve tudo. O outro, para combater a mentira, fala que vai dar uma arma para todo mundo e vai resolver. Não é assim, né? É um assunto técnico, arma é coisa séria, né? Então, assim, a Constituição garante a defesa, a legislação permite a posse e o porte. Por que ninguém consegue? Entendeu? Mesmo passando pelos critérios, registrando bonitinho, fazendo curso. Peraí, então por que ninguém consegue? Entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que isso aí tem que ser revisto. Mas não abrir mão dos critérios. Certo. Né? Bom, dando continuidade aqui sobre ainda sobre segurança pública, a pergunta aqui do pessoal que está acompanhando a live, sobre a audiência de custódia, né? Foi colocado há pouco tempo no sistema, e os exemplos que nós temos visto de audiência de custódia têm mostrado justamente aquilo, né? A Defensoria Pública de Direitos Humanos para acolher o criminoso, e a vítima não estamos nem aí, né? E ao mesmo tempo também a falta de uma audiência de custódia também gera uma certa... mostrar que o Estado está despreocupado também com o preso. Na verdade, é a responsabilidade do Estado a partir do momento que ele está condenado. Como você enxerga essa questão? Olha, muita gente é contrária à audiência de custódia, né? Acha que teria que tirar. Até porque ela também, a origem dela, lá no CNJ. Isso. Então tem gente que discute a origem, inclusive, se haveria uma legitimidade, né, dessa origem e tal. Eu particularmente não acho que o Instituto em si seja ruim. Tá? Eu acredito até que ela agilize bastante o processo, né? Certo. Mas talvez esteja sendo mal utilizado. Então, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos não sei se foi 2000, em um determinado período aí eu fui, muito antes da custódia aqui. E o sistema americano trabalha muito com essa ideia. O sujeito é preso em flagrante, é imediatamente levado ao juiz, entendeu? E você já tem ali uma série de providências, né? Isso agiliza o sistema. Eu lembro que eu fiquei encantada quando eu vi isso nos Estados Unidos, né? E quando eu vi a custódia chegando no Brasil, eu achei bom. Porque às vezes você tem uma pessoa que é presa, que não precisa ficar ali 3 meses até chegar um HC, o juiz já vai ver ali naquele momento, já libera quando é caso de liberar. Agora, o que poderia, e isso eu até debati com alunos meus da pós-graduação na matéria de segurança pública, seria já aproveitar aquele momento para colher prova.
Entendeu? Além de fazer uma avaliação, uma análise da manutenção ou não manutenção da cautela, né, da prisão preventiva, não, digo assim, na audiência de custódia, além do juiz ou da juíza fazer uma análise da necessidade de manter a pessoa presa, poder-se-ia já ouvir, por exemplo, os policiais que conduziram, a vítima que está presente já poderia ser ouvida. Então seria uma maneira de você já acelerar a colheita das provas. Porque o que acontece? Não sei se você já assistiu uma audiência de custódia. Já. Você vai para custódia, não pode falar de mérito aqui. Às vezes a pessoa quer falar, entendeu? Já poderia até solucionar uma situação com a vítima. Então poderia já usar melhor esse momento processual. E hoje quem tem medo da audiência de custódia justamente é o policial. Então, e aí fica essa situação, né? Então Entendi. poderia ter uma otimização ali daquela audiência, entendeu? Certo. Isso é menos uma questão de lei e mais uma questão de criação de rede, de pontes, né? Entendi. De unir o Tirar umas arestas É outra ali pra coisa que trabalhar. acontece na custódia. Alguns magistrados na custódia perguntam para a pessoa que está presa, né? Olha, você tem problema com droga, você que tá desempregado. E a pessoa diz que sim, algumas vezes até praticou o ilícito porque estava sob efeito de droga e tal. Aí o juiz, a juíza manda para um setor social, vamos supor, soltou, tá? Manda essa pessoa para o setor social, para ela ter alguma assistência e tal. Eu fui com um aluno meu para poder fazer uma análise, porque eu sou advogada e também sou professora. Então eu tenho a visão prática e tenho a visão acadêmica, entendeu? E quando eu vi a magistrada perguntando, olha, você tem problema com droga e tal, eu fiquei muito feliz, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu acompanhei os tratamentos que são dados para as pessoas que praticam crime em função da droga. E é muito efetivo isso lá. Então eu fiquei encantada e fui meio que seguindo, né, para saber qual era o encaminhamento dado para essa pessoa. Quando eu cheguei no setor social, na verdade não era nada assim institucionalizado. Passavam para ele os endereços para onde ele deveria ir. Isso e nada é a mesma coisa. Entendi. Entendeu? Então assim, esse cidadão, vamos pensar, uma pessoa que pegou uma coisinha que 15 dias depois ele está lá. Entendi. De novo. Ou seja, o Estado tem a chance de fazer alguma coisa a respeito daquela criatura e não faz. Entendi. Entendeu? Porque tem muita gente que é liberada porque não tem que ficar presa mesmo. Agora, você jogar na rua sem cuidar, se o sujeito é um drogadicto, né? Cometeu o furto porque estava sob efeito da droga, ou para comprar droga, você manda pra rua de novo, Vai acontecer de novo. 10 dias está de volta. Agora, se você encaminha e leva para um local de tratamento, é diferente. Entendi. Entendeu? Eu fui conversar com a assistente social, falei, mas peraí, esse cidadão aqui vocês vão levar? Tem uma van aí para levar o cara? Entendeu? Não, doutor, a gente dá o endereço. Eu falei, peraí, um sujeito sem sapato, um sujeito que mora na rua, ele vai pegar um ônibus para ir para um lugar se tratar? E vai roubar de novo. Não vai. Então, assim, às vezes a gente trabalha muito com essa coisa da prisão, né? E deixa de pensar em alternativas muito mais fáceis, mais baratas e adequadas para o caso concreto. Não estou mandando tirar da prisão quem tem que ficar. Mas esses casos a gente teria que ter uma alternativa, entendeu? E hoje não tem. Entendi. Entendeu? Tá claro. Falando sobre audiência de custódia, eu queria passar um pouquinho agora aqui para outro tema que você gosta bastante, como você falou no começo do nosso bate-papo aqui, é sobre educação. Tá? Eu acho que, na minha opinião, e opinião de muitos aí, nosso sistema educacional está à beira da falência. Passamos 15 anos onde nós aumentamos a quantidade de recursos na educação e tivemos uma queda significativa na qualidade da educação. Temos cenas hoje de professor sendo agredido, aluno usando drogas dentro da sala de aula, ou seja, está uma situação calamitosa. E o investimento maior acabou sendo aonde? Acabou sendo no ensino já superior, né? E esqueceram o ensino primário, não sei se propositadamente ou não, né? E o custo, na realidade, de todo esse sistema aumentou significativamente. Gostaria de saber se, numa proposta na parte econômica, vocês pensam em utilizar sistemas de voucher ou parceria público-privada com algumas instituições. Como você pensa na parte econômica,
na realidade de Eu tudo só tenho que isso? tomar cuidado que eu não sou executivo, não estou concorrendo a nenhum cargo executivo, Sim. né? Então, assim, esse é o tipo de pergunta a se fazer um candidato ao governador. Eu penso assim, Mas né? assim, Mas o que eu posso te dizer, acho que são várias questões dentro de uma, né? Eu penso assim, por exemplo, quando a gente pensa em universidade, então, existe um investimento em pesquisa na universidade. Certo. O que eu identifico, pelo menos na área de humanas, tá? Não vou falar das demais porque não... Uma sobreposição de pesquisas. São muitas pessoas fazendo a mesma pesquisa. E, em regra, defendendo as mesmas teses. Certo. Por quê? Porque houve uma ideologização, né, do estudo no Brasil. Para que você faça uma pesquisa efetivamente inovadora, é necessário haver liberdade. E, infelizmente, nós vivemos num país em que não existe liberdade, né? A gente trabalha num sistema de vassalagem. Então, não é que o Brasil não investe em pesquisa. Eu não estou comparando com os Estados Unidos, que é um negócio... Mas, assim, no que investe não é na inovação. Porque as pessoas têm que repetir o que as outras dizem. Entendeu? Então, assim, se você for fazer uma varredura das bolsas que são dadas, por exemplo, para fazer trabalho, para legalizar droga, você vai ver que é muito trabalho para falar a mesma coisa. Entendi. O tanto de bolsa, legalização de aborto, que são essas pautas, né? Entendeu? Certo. Que são as pautas de esquerdistas que vêm dominando. Será que precisam de tantas bolsas para fazer teses tão iguais? Entendeu? Então, assim, não é fazer uma filtragem no sentido de controlar o pesquisador, não é isso. Agora, é estranho que tantos pesquisadores repitam as mesmas coisas. Entendi. Entendeu? Então, Passa por um filtro a gente que pode otimizar isso. Né? Certo. A gente pode otimizar. No campo do ensino médio, eu acho que teria que ter um investimento maior no ensino técnico. Tá? Público ou pode ser feito através de parceria público-privada, com instituições privadas? Como você pensa? Eu não vejo problema, a gente pode avaliar. O que eu acho que é assim, essa coisa de que todo mundo tem que fazer faculdade, de que todo mundo quer ser doutor, isso aí tá nivelando ruim, tá nivelando por baixo. Tá? Certo. Você vai para os Estados Unidos e para a Alemanha, não é todo mundo que faz faculdade. Entendeu? Não é todo mundo. Muitas pessoas têm formação técnica boa, têm o mesmo respeito de quem fez a faculdade, entendeu? No caso, uma engenharia e um tecnólogo. Tem o mesmo respeito e a gente precisa de mão de obra boa. Né? Então, por exemplo, você vai procurar um encanador, vai procurar um eletricista. Entendeu? A gente não investe nessas coisas porque entende que é um trabalho menor. Me parece isso uma ignorância. Né? Todo mundo quer fazer faculdade, no fim, todo mundo sai da faculdade mal formado, né? Mal preparado, e existe uma carência enorme de profissões importantíssimas que são colocadas em segundo plano. Então, de novo, é mudança de mentalidade. Eu acho que teria que ter um investimento, uma valorização dessas profissões que a gente pode formar no campo do ensino médio, entendeu? No técnico. Não é proibir ninguém de fazer faculdade. Sim. Agora, conferir um preparo para que essa pessoa possa fazer se quiser, entendeu? Um exemplo, a FATEC faz muito bem isso aqui em São Paulo. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente pode investir mais nisso, né? Tirar um pouquinho da ideologia também do ensino do Fundi 1, do Fundi 2, tá? Tanto no público quanto no privado, porque o privado tá igual. Né? Se você for pegar os livros utilizados em grandes colégios, né, colégios famosos, você vê que tá igual. E isso tem que ser pela cartilha do MEC. Então a gente deixou de trabalhar a questão da informação. Entendeu? Então essa coisa, não basta informar, tem que formar, eu acho ótimo, só que pararam de informar. Eu cheguei a ler livros, né, de geografia, que está escrito assim: hoje não importa mais, para quem estuda geografia, conhecer o relevo, saber as capitais, o que interessa é o homem no seu entorno. Espera lá, tudo bem, o homem no seu entorno é importante, mas as capitais também são.
Certo. Entendeu? Então, assim, essa coisa que você é mais novo do que eu, mas assim, que na minha época, né? A gente estudava os mapas, assim, já não tem muito mais importância, né? Entendi. E hoje precisa resgatar isso. A criança tem que aprender português, tem que aprender matemática, tem que aprender as capitais. Eu sou da época ainda da educação moral e cívica, de Então assistir a você bandeira não tá bom. nacional. Quantos você tem? Eu tenho 43. Ah, igual, então tem 44. Mesmo. Não, Curiosidade. eu tenho 29, eu tinha educações sociais, geografia, tudo Uhum. isso. Então, pouco. Então eu acho que a gente precisa resgatar esse conteúdo, tá? Um ensino um pouco mais conteudista. Certo. Que não isenta de fazer discussões, de fazer críticas. Não é que a gente quer um monte de robô. Uhum. Agora, não adianta nada ser apenas crítico sem nenhum conteúdo, porque você não tem nem o que criticar, você não sabe o que você critica. A doutrinação nas escolas tá uma coisa absurda hoje. Se você for ver todo professor de história, geografia, o que eles estão pregando para as crianças, você tem que chegar a criança na tua casa, teu filho, e explicar um pouco o outro lado da moeda que não é passado para ele, né? Passar um pouquinho sobre a União Soviética, sobre o que aconteceu na Ucrânia, porque ninguém fala isso nas escolas. E essa doutrinação, o famoso graminicismo, né, que parece até teoria de conspiração, mas tem boa parte de verdade. Como é que a gente pode trabalhar nisso a nível de estadual, ou se tem alguma coisa que pode ser feita, competência na parte do teu cargo, né, que você está pretendendo fazer agora na eleição? Olha, eu acho que talvez pudesse ser feita, não digo que seja uma CPI, mas eu acho que tem muito assédio dentro das escolas, dentro das faculdades, entendeu? Por causa de ideologia. Poderia pensar numa investigação em torno disso. E sua opinião sobre o projeto Escola Sem Partido? Eu só tenho uma preocupação, né? Que tem muito conflito nisso. Eu apoio o movimento Escola Sem Partido. Eu só tenho preocupação com proibições. Eu vou dar um exemplo bem objetivo. Eu recebi relatos Não, falta da... Voltou. Podemos ir? Podemos. Bom, então, continuidade. e que teria dado a seguinte atividade. Para as meninas beijarem os meninos e também beijarem meninas e voltarem no dia seguinte e contarem para a sala qual foi a sensação. Eu achei a coisa tão maluca que eu confesso que pensei que fosse Mentira, né? Depois eu ouvi outros relatos. Então, por exemplo, uma situação dessa, eu acho que um deputado tem que estar lá na CPI. Entendeu? Certo. Tem que estar lá na CPI. Se isso realmente for real, né, se isso for verdadeiro, mas eu ouvi de adolescentes, entendeu? Eu teria que chamar a diretora, chamar a professora, o que é isso? Né? Agora, eu queria deixar claro que o que é isso não é pelo beijar meninas, não é por mandar, é por mandar beijar. O que tem a ver isso? Entendeu? Então, assim, esse tipo de preocupação do Escola Sem Partido é uma preocupação que é minha. Né? Nós não podemos sexualizar as crianças. Consegue entender? Sim. A minha preocupação é que haja um movimento diferente. Então, vamos pensar. Aqui é o seguinte, é o professor insuflando. Voltou. Então, assim, veja,
gosto de falar sobre isso, porque já teve gente que me escreveu dizendo que não ia votar em mim por eu ser contra a escola sem partido. Não é isso, não é isso. Só que eu sou professora há 20 anos. E eu sei que um professor recebe todo tipo de pergunta. E um professor, pelo menos no meu conceito, não respondeu. Entendeu? Certo. Então eu já recebi todo tipo de pergunta que você possa imaginar. E eu não admito que um aluno meu saia de sala de aula sem ter uma resposta. Nem que seja assim, eu não sei, eu vou pesquisar. Entendeu? Uhum. A minha preocupação de uma exacerbação de um movimento, de uma escola sem partido, é inviabilizar que um professor responda uma dúvida. Certo. Então, assim, a professora chega e fala, vá pra... Voltando aqui, a gente já pode meio que Foi. concluir. Foi. Então, assim, a minha preocupação é... Vamos imaginar uma situação diferente. Uma menina efetivamente teve uma experiência. Ou com um rapazinho, ou com uma mocinha. E chega e quer conversar com a professora. Ou quer tirar uma dúvida. Ah, professora, eu vi um beijo assim na televisão. A professora vai ficar impedida de responder? Entendi. Então, a gente tem que ter cuidado. Isso é um assunto delicado. Entendeu? Então, assim, uma coisa é nós trabalharmos para que não haja uma instigação, uma sexualização. Outra coisa é inviabilizar um assunto. Entendeu? Certo. Então, assim, eu como professora não posso conceber assuntos vedados dentro de uma escola. Mas nós temos que trabalhar para que professores não abusem do seu poder, instigando criança a votar no candidato A, no candidato B, instigando adolescente a vestir a camisa X, a camisa Y, entendeu? Uhum. Ou a ser ateu, ou a ter uma religião X, entendeu? Então, assim, o que a gente não quer, por sermos uma democracia, é o abuso do poder do líder, né? Aqui estamos falando da escola, então é o líder... É o professor, mas poderia ser o líder religioso, o líder político. Nós não queremos o abuso do poder, que é o que vem acontecendo. Certo. Mas proibir os assuntos pode prejudicar na educação, você entendeu? Ou seja, nós vamos ter que buscar um meio termo aí para poder... Sim, tem que buscar um meio termo, porque eu tenho um pouco de medo. Né? Certo. Falar assim, é proibido. Bom, mas peraí, você pode ter um aluno ou uma aluna que começa a se descobrir, por exemplo, homossexual, vai precisar de um auxílio da escola, Certo. vai precisar de um acolhimento. Até a escola chamar os pais, Sim, se conversarem. não puder conversar sobre o assunto, como é que faz? Ou mesmo que não seja, mas uma dúvida. Você percebe? Né? A escola tem que ser um local de acolhimento. Por que nós estamos indignados com essas ideologias todas dentro das escolas? Porque passou a ser um lugar de perseguição. Se o aluno não pensa igual, ele é perseguido. Então, nós não queremos virar a coisa para o outro lado, você entendeu? Entendi. Isso é muito importante. A nossa luta, a minha pelo menos, é por liberdade. Não é por mudança da dominação. Nós conversamos mais ou menos uma situação similar às 10 medidas contra a corrupção, que ela tem que ter uma redução de alguma... Tem um meio Então, termo vou dar mais um assim, com a escola exemplo. sem Essa partido. coisa do gênero, ela me preocupa. Né? Eu não gosto de extremos. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Né? Na época que a gente era jovem, que agora eu sei que você tem a minha idade, às vezes um menino, né, a professora dava lá uma aula de artes, e o menino, sei lá, vários desenhos, né? Um soldado, um carro, uma princesa. Se o menino queria pintar a princesa, era proibido. Todo mundo zoava, entendeu? Eu vejo isso como uma violência. Né? Mas o que está acontecendo hoje? E isso eu vi. Tá? A professora, algumas, obrigam o menino a pintar a princesa quando ele não quer.
Obrigam Ou ele a passar seja, batom na boca. eu acho que é tão violento quanto, entendeu? Tão violento como impedir um menino de pintar uma princesa, se ele quiser, é obrigar o menino a pintar uma princesa quando ele não quer. Entendeu? Como a gente tem visto, não, aqui os meninos só brincam com brinquedo de menina. E as meninas só brincam, pô, por quê? Isso não é liberdade, entendeu? É um assunto muito complexo para se tratar através de um projeto de lei e é muito complexo, agora, tem que ser assim, muito debatido, se né? chega uma situação dessa, assim, peraí, a mulher tá mandando as crianças beijarem, peraí, uma coisa é o seguinte, o aluno arrumou um namorado precoce, a professora tem que estar ligada para dar assistência, né, para conversar, para que as crianças, você entendeu? Isso é uma coisa, o problema chegou. Todo professor tem que estar preparado para lidar com os problemas que chegam. E um professor sabe que os problemas que chegam são vários. São problemas muito complexos. Né? Se eu contar meia dúzia do que eu já enfrentei dentro de sala de aula, né? Agora, o professor fomentar é diferente, entendeu? Então, o problema chegou, o professor não pode estar proibido de responder uma pergunta. Entendi. Ah, não pode falar de religião, não pode falar de política, não pode falar de sexo ou de gênero. Calma lá, se você proibir, você pode estar inviabilizando um professor de acolher um aluno. Entendi. E continuando um pouquinho só na parte de educação, Janaína, você queria expor mais alguma ideia que você tenha, principalmente nessa área? Eu tenho preocupação com essa questão da idade, porque tem o Supremo Tribunal Federal agora decidiu que se a criança fizer 6 anos depois do 31 de março, a criança não pode entrar no primeiro ano. Eles definiram uma data e legislaram. Sim, não. Existe a lei prevendo isso. Entretanto, houve uma discussão por muito tempo se esse 31 de março seria uma data de garantia de vaga, ou seja, toda criança que faz 6 anos até dia 31 de março tem vaga garantida no primeiro ano, ou se seria uma vedação, uma cláusula de barreira. Se a criança não fizer aniversário até dia 31 de março, ela não vai para o primeiro ano. Em cada lugar se interpretou de uma maneira. Tá? Houve muitas ações judiciais. Tal. Agora o Supremo deu a interpretação de que aquele 31 de março é uma cláusula de barreira. Tá compreendendo? Sim. Eu não concordo com esse pensamento. Porque uma coisa é a criança que está entrando na escola com 6 anos de idade. Outra coisa é a criança que entrou com 2, 3, que hoje em dia é a regra, porque as mães trabalham. Né? Então é uma criança que vem acompanhando a sua turminha, aí ele faz aniversário dia 30 de março, ele vai. O amiguinho faz dia 2 de abril, ele fica. Percebe? E muitas vezes o que fez aniversário depois, pelo seu desenvolvimento, ele está mais apto. Então essa decisão tem que ser da professora em conjunto com os pais. Né? Da escola em conjunto com os pais, não um marco do Estado. Eu vislumbro aqui potencial, e até me comprometi a fazer isso, de apresentar um projeto de lei para que em São Paulo este marco do 31 de março seja visto como uma garantia de vaga, não uma vedação na progressão da criança, você entendeu? Entendi. Entendeu? Então esse é uma questão bem assim, que é um projeto mesmo, que é um compromisso meu. E aí eu acho que São Paulo pode servir de referência, né? Esse tema é polêmico. Muitos professores entendem que a criança tem que repetir nesse momento para ficar mais madura, que a criança muito infantilizada que segue, depois ela vai se sentindo insegura. Então você tem muitos especialistas que discordam de mim. Eu acho que é privilegiar o mérito desde pequenininho, entendeu? O professor vai ver, os pais vão ver. Se a criança está muito neném, está muito crua, ela fica. Se ela está apta, ela segue. Porque também se você não aproveita o potencial da criança, ela se desestimula. Certo. Entendeu? Entendi. Outra coisa na área de educação, além da acessibilidade, que é uma coisa que me preocupa, né, verificar como é que está isso, eu tenho muitas queixas de professoras com crianças com dificuldades especiais, como é que a gente pode melhorar as escolas, né? Eu também me preocupo com a acessibilidade daquelas crianças que têm muita facilidade, né? A criança que tem dificuldade, ela sofre dentro da escola. Mas a criança que tem muita facilidade também sofre.
E no Brasil, nós desenvolvemos um pouco a acolhida da criança com dificuldade, mas nós não desenvolvemos a acolhida da criança com facilidade. Essa criança, muitas vezes, ela é desmerecida, ela não é aproveitada, Que é o nerd ela da sofre turma, o tal do bullying, bullying. e não raras vezes ela se desestimula e abandona a escola, porque é tão fácil que não tem graça, entendeu? Então eu quero pensar, eu li muito sobre isso, conversei com muitos especialistas, Estados Unidos trabalham muito com isso, eu quero pensar um projeto de lei, mas aí tem que ser com mais calma, né? Para a gente poder possibilitar ao professor identificar esses perfis e, claro, com o consentimento dos pais, tal, reencaminhar esses, eu não gosto de utilizar o termo superdotado, né? Mas seria mais ou menos para que eles sejam estimulados. Não é mandar para a escola isso, é apenas aproveitar esse potencial Dela. para que ela não se desestimule, entendeu? Então Entendi. isso é uma coisa que eu quero fazer. Bacana. Isso, e a gente fazendo em São Paulo, Modelo. o que acontece? Você pode replicar. E eu tenho trabalhado já em conjunto com alguns candidatos a deputado federal, do PSL, que eu tenho feito algumas dobradinhas, e alguns deles já disseram que, olha, Janaína, você prepara o projeto aqui e eu vou implementar lá, né? Bacana. E então a gente pode tentar, né? Certo. É uma molecada na matemática, Voltou. entendeu? Então assim, nossa, isso aí eu sou apaixonada. Na saúde, eu acho que a saúde a gente tem muito a fazer. Algo que me preocupa muito é o transporte, né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade para chegar no hospital. Certo. Então eu estou pensando já como trabalhar com isso. E eu tenho muita preocupação com a questão dos partos que passam do momento para serem feitos, e nós temos aí uma letalidade, né? Infantil, mortalidade infantil, acaba tendo uma mortalidade materna também, e quando não há mortalidade tem sequelas. Então existem normas éticas, normas de natureza ética, né, administrativa, existem, que garantem à mulher o direito de fazer uma cesariana desde que ela esteja na 39ª semana de gestação. Ela pode querer, né? Ela pode escolher fazer a cesariana, mas não é uma lei, é uma norma administrativa. Então, na prática, muitas vezes, ela até quer fazer a cesárea, mas porque existe toda essa coisa em torno do parto normal, ela é estimulada a fazer o parto normal, entendeu? E muitas vezes ela é mandada de volta para casa, já com 40 semanas, né? E não tem assim aquela assistência para o acompanhamento desse momento, né, final do parto, que é um momento delicado. E às vezes passa do tempo, tem perda de oxigênio, falta de oxigênio, que acontece a tal da anóxia, né, que é essa falta de oxigênio. E você tem casos de criança morrer dentro da barriga da mãe, entendeu? Entendi. E infelizmente não são poucos casos, então eu já estou conversando com especialistas sobre isso, para a gente preparar um projeto de lei que seja tecnicamente viável, né, para que essas mulheres possam fazer a cesárea, entendeu? Porque assim, isso aqui não tem nada contra o parto normal, nada contra o parto natural, mas assim, para aquelas mulheres que já não chegam, porque tem mulher que tem uma dilatação que assim, estourou a bolsa, a criança sai, se não tomar cuidado, bate a cabeça no chão, mas outras não. E para você segurar, né, acompanhar essas horas todas do trabalho de parto, é necessário você ter estrutura. E muitas vezes a mulher não tem essa assistência, entendeu? Então fazer a cesárea acaba sendo uma segurança para a mãe e para o filho. Entendi. Né? Não é que ninguém vai ser obrigado a fazer cesárea, mas vai ter a garantia legal de que pode chegar no hospital e assistir, entendeu? Ok, um outro ponto aqui, falando um pouquinho de medicina preventiva, né? Tá. Considero saneamento básico. Pelo amor de Deus, o mais importante. Pra mim essa é a base de tudo. Acho que todo mundo que paga seu IPTU, paga seu imposto,
tem o direito de sair de casa e não ter na frente da sua casa um esgoto, né? Eu não sei exatamente como está o índice em São Paulo, mas o investimento em si, em saneamento básico, estimado no Brasil, acho que são 300 bilhões, algo assim, eu não sei quanto está no estado de São Paulo, mas para mim isso era uma cláusula pétrea, né? Inclusive que o Estado investindo em saneamento básico acaba reduzindo o seu, Tudo. o seu Saneamento gasto. básico tem a ver com saúde, tem a ver com educação, porque a pessoa se sente, tem a ver com dignidade humana, que é a base de tudo, tem a ver até com segurança pública, porque a urbanização, ela também tem reflexo na segurança pública, né? Até tem vários estudos mostrando a relação entre a urbanização e saneamento está diretamente relacionado com urbanização e segurança pública. Esse é um tema que eu tenho paixão por ele, é até interessante, porque até quando eu conversei com o deputado Jair Bolsonaro, eu cheguei a falar sobre isso, falei com outras pessoas, porque assim, as pessoas falam assim, Janaína, qual é o seu sonho, né? Meu sonho é sanear o Brasil, né? Quando eu falo negócio de vice, né? Meu sonho é sanear o Nordeste, né? Sim, sim. Quando eu digo sanear, não é só o saneamento do seu ponto de vista moral, né? Da não corrupção, é o saneamento básico mesmo, porque é básico, a palavra água, já diz. esgoto. Então, assim, o esforço vai ser feito, né? Até teve recentemente a medida provisória do governo federal, modificando muito a sistemática de saneamento básico. Houve uma discussão bastante aguerrida e tem pessoas que dizem que você levar para iniciativa privada, né, empresas exclusivamente privadas, poderia agilizar. Outras dizem que tem o perigo dessas empresas privadas só quererem fazer o saneamento nos melhores lugares, né, e não nos lugares mais remotos. Então acho que isso é um tema importante para estudo primeiro, para depois a apresentação de projeto. Porque é uma parceria com o setor privado pode ser feita a nível de projeto, pode ser feita a nível de concessão. Isso, então a AMP, que foi baixada recentemente, ela dá essa preferência para uma parceria, para a participação do setor privado. A contra-argumentação, né, é a de que é o seguinte, olha, se a empresa é pública, ela vai ter que fazer, não importa se o lugar é interessante economicamente ou não. E a empresa privada não fará, entendeu? Então, assim, eu acompanhei a discussão, mas eu quero fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada, né? Entendi. Isso é uma coisa que eu acho importante o cidadão saber. Muitos projetos de lei são feitos, assim, para dizer que foram feitos, né? E depois, quando chega na implementação, uma acaba garantia que eu dou, nada que eu fizer vai ser sem um estudo prévio. Certo. Entendeu? Você tem mais ou menos uma ideia de margem de erro, mais ou menos 25%? Qual seria o custo para a gente fazer isso pelo menos no estado de São Paulo? Não tem. Isso aí eu vou ter que levantar, não tem. Tá. E porque isso realmente também, além de dar o direito do cidadão, né, o que ele tem direito, reduz muito o custo na saúde, né? Os outros problemas. Os outros problemas. Com certeza. Ok. Será que a gente pode depois, mais para frente, dar uma analisada nessa questão, caso você seja eleita sobre essa questão do saneamento, analisar detalhadamente custos? Sim, porque isso é muito importante, entendeu? E é um assunto pelo qual eu sou apaixonada, então pode sim, mas vai ter que ter um tempo de estudo antes. Claro, claro. Outra coisa que funcionou aqui em São Paulo no começo, não sei como é que está agora, foi a parceria público-privada que tiveram com os hospitais, né? O chamado Corujão da Madrugada, que o prefeito Dori fez uma coisa boa. Não vou falar que ele fez muita coisa boa, que fez muita coisa ruim, mas parece que uma coisa que melhorou bastante aqui em São Paulo o atendimento, né? Tinha uma fila imensa, deu uma reduzida. O que eu ouvi, e aí eu não estou falando nem a favor nem contra nenhum candidato, o que eu ouvi das pessoas que trabalham com isso foi de que andou a fila do exame, porém não houve esse acelerar nos tratamentos. Entendi. Então, assim, a pessoa diagnosticava, por exemplo, um câncer. Certo. Mas não conseguiu o tratamento. Entendi. Entendeu? Então, assim, não adiantou. Resolveu parcialmente o problema. Isso eu ouvi. É porque, assim, imagina o estresse. Você consegue fazer o exame. Tem o diagnóstico. Tem o diagnóstico. Mas não tem a solução. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa pela metade. Mas isso eu não estou afirmando. Eu ouvi. E vocês podem constatar, de repente, ir lá, por esse isso, trabalho. Eu acho que foi justamente no começo foi muito bom e parece que de repente o parou, né, que deu uma acalmada, pode ser justamente nessa fase de tratamento que você está citando. Foi o que eu ouvi de vários técnicos em saúde, gente assim que não é de partido, certo. Entendeu? Que não tem preferência. Eu ouvi uma análise técnica. Falei assim, não, tudo bem, foi legal, deu uma agitada,
mas as pessoas não conseguiam fazer o tratamento. Agora, eu não fui constatar. Vocês que estão fazendo essa parte mais investigativa poderiam ver se isso procede. Tá, e você acha que nessa situação, não só de diagnóstico, mas de tratamento, um modelo similar pode ser aplicado ao Estado também? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Não tem nenhum preconceito com parceria. Entendeu? Não tem nenhum preconceito. Porque hoje a gente vê, na realidade, a falta de capacidade do Estado de estar investindo, né? Tem estados que estão em estado de calamidade, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo ainda está um pouco melhor. Mas é que eu acho que tem muito desvio, viu? Mas até a gente começar a corrigir o problema do desvio demora muito tempo. Porque tem muito desvio, entendeu? Então assim, eu sou uma pessoa prática. Não tenho assim grandes apegos. Não, tem que ser tudo privado, tem que ser tudo público, tem que ser tudo... Eu acho que a gente tem que ver como é que tá. Às vezes numa região dá para fazer de uma forma, em outra região de outra. Entendeu? Pra gente conseguir ter uma eficiência pública melhor. melhor. É que assim, você conversou com o Luiz Felipe, ele tem essa coisa, né, do privado. Não né? tanto no começo, mas assim, muita gente tem. Eu não tenho essa convicção de que onde põe o privado melhora. Nem entendeu? sempre, né? Então eu acho o seguinte, a gente tem que verificar. Pode ser que você tenha um equipamento público mal utilizado. E muito. Um equipamento público gastando onde não precisa. A ineficiência do Estado... Superfaturando. Entendeu? Então, assim, às vezes se você pega uma coisa podre e coloca o privado junto, só vai apodrecer o privado. Entendi. Percebe? Então, assim, eu não sou uma pessoa apegada a modelos. Eu falo assim, não, porque assim, se eu puser a parceria vai resolver. Eu não tenho essa esperança. Acho que a gente tem que fazer uma grande limpeza antes. Um exemplo, por exemplo, na área da saúde, o que aconteceu foi esse aqui no Corujão. Eu acho que alguma coisa boa a gente pode extrair dali. Né? E pensar em algum modelo aí, porque o que nós estamos enxergando hoje é a falta de capacidade de investimento do Estado por causa de desvio, má administração de hospitais. Tem muito diretor de hospitais que não cometem, assim, eu considero até crimes, reutilizar seringa, reutilizar agulha, é crime. Cometem isso, você conversa com a enfermeira, são uma quantidade de relato enorme, né? Então, assim, eu acho que essas... crime, porque você coloca a vida do outro em risco, isso é crime. Eu acho, não sei em termos de fiscalização... Crime de periclitação da vida. Ótimo conversar com uma jurista, né? O nosso sentimento popular acaba sendo respaldado aqui. Então, não só na parte de privado, então o apoio do setor privado pela falta de poder do Estado de estar investindo agora, né? Mas também uma fiscalização adequada. Eu acho que as duas coisas podem andar junto, né? Não sei do teu ponto de vista... Porque a situação que nós temos hoje é de calamidade no país na questão de saúde, né? Então, eu queria saber se você tem algum ponto de vista mais específico nessa área. Não tem. Ok. Bom, falando um pouquinho aqui de infraestrutura, podemos entrar um pouquinho aqui na parte de infraestrutura. É um exemplo, claro, de parceria público-privada, onde a gente tem a sensação aqui do paulistano, um exagero no preço de pedágio. Né? A gente vai para Santos, gasta R$25, a gente sai daqui para Curitiba, gasta 20. A gente vai daqui para Ribeirão Preto, 60, 70 reais, vai para o interior de São Paulo, 600 quilômetros daqui, quase a mesma distância para Curitiba, e gasta quase R$100 e poucos de pedágio. Mas as nossas estradas são boas, muito melhores. Mas, por exemplo, no caso, uma comparação que eu faço para Curitiba, que eu sempre fui para lá, eles fizeram a duplicação da Serra do Cafezal. Projeto muito complexo também, e hoje cada praça de pedágio é R$3,10. Eu já não sei, vai ter que fazer não sei se tem alguma coisa errada por trás. Então, o que eu sei é que as nossas estradas são boas. São boas e caras, né? Então assim, se eu te falar, não, isso aí eu já tenho uma avaliação, eu tenho um projeto para isso, não tem. E quando a gente fala, por exemplo, eu acho que até o Paulo Guedes Eu não vou mentir, entendeu? Assim, porque eu tenho objetos de estudo, eu não sou uma generalista, entendeu? Esse não é meu assunto. Então, assim, é o sonho de todo mundo ter um candidato que sabe de tudo, não sabe? Não adianta, eu não sou uma generalista. E eu não chuto. Né? O que tem acontecido? Tem gente que me liga e fala, doutora, eu quero votar na senhora, gostei da senhora, mas eu queria que a senhora se comprometesse a fazer tal coisa pelo transporte. Eu falei, olha, eu me comprometo a estudar o tema. Porque eu sou uma pessoa estudiosa, entendeu? Agora, não posso me comprometer qual será a minha conclusão desse estudo. Porque eu sou uma pesquisadora. Quando a gente fala com um aluno nosso sobre uma orientação de uma tese, em regra você tem uma ideia e a gente fala para o aluno, você vai pesquisar seriamente e vai ver qual vai ser a sua conclusão. Isso é ser um pesquisador. Entendeu? Então assim, Janaína, qual é a sua solução para os pedaços? O que eu posso dizer é o seguinte, se for um tema, eu posso me debruçar sobre ele. O que eu vou concluir daí, não sei. Entendi. Entendeu? Então assim, as coisas sobre as quais eu já me debrucei, né?
modelo de policiamento, desmilitarização ou não de polícia, sou contra. Essa questão do parto, a questão da evolução da criança, escola em tempo integral, entendeu? Todos os temas da área de direito penal, um monte de coisa da área de bioética, são assuntos que eu estudei em profundidade. Esses assuntos, eu tenho como falar com tranquilidade sobre eles. Certo. Eu não vou gravar um vídeo, porque eu já falei assim, não grava um vídeo falando sobre tal tema. Você se compromete e Pessoal não do pode agro, cumprir. eu tenho a consciência da importância do agronegócio. Sim. Então esse respeito existe. Eu tenho a consciência de que nós podemos fortalecer o agro sem prejudicar o meio ambiente. Que o discurso ambientalista contra o agro é um discurso ideológico, não é um discurso sério, com todo respeito. Sim. Então essa consciência eu tenho, mas eu não sou uma conhecedora do agronegócio. Hoje... Então algumas pessoas, só para explicar, pra você entender, falaram assim, não, olha, eu vou te dar umas pautas, você grava um vídeo que vai agradar o pessoal do agro. Pô, eu vou enganar o povo? Né? Eu tô entrando nisso para fazer diferente. Então eu poderia decorar 3 frases para te falar dos pedágios e decorar 3 frases para falar pro povo do agro. Eu não vou fazer isso. Certo. Entendeu? Porque isso é o que todo mundo vem fazendo. É a velha política. Entendeu? Uhum. Entendeu? Então assim, eu não vou mentir pro meu povo. O que eu sei, o que eu já tenho definido como proposta, eu vou apresentar. Tá. O que eu não tenho definido, não porque não saiba, mas porque primeiro pode não ser meu interesse, no sentido, não acho que isso é o mais relevante, né? Segundo, se aparecer um colega que apresente um projeto, para eu poder votar, eu vou estudar. Porque eu sou estudiosa e eu não consigo me manifestar sobre alguma coisa sem estudar. Ok. Entendeu? Vamos falar um tema aqui sobre agronegócio, já que você citou rapidamente. Justamente essa questão, né? O conflito entre ambientalistas e o agronegócio. Eu acho que é uma coisa que está sendo colocada de uma maneira muito errada. É a mesma coisa que o empregador e o patrão. Estão demonizando o patrão. Demonizam o empregador, né? É uma demonização ideológica. E a mesma coisa que acontece no meio ambiente. Por exemplo, as pessoas que mais preservam o olho d'água, colocam até distâncias maiores que 50 metros, que é o que tem lei e os corpos hídricos, são os próprios agricultores. Tem preservado muito isso daí e respeitado esses limites. Eu tenho viajado muito pro interior, e o pessoal tem mostrado, fui para Barretos, fui para Rio Preto, sim, fui para Catanduva, nossa, fui para várias cidades, né? Itapetininga, Sorocaba, nossa, várias. Agora eu fui para Presidente Prudente. E em algumas dessas viagens eu conversei com o pessoal do agro, e assim, a gente vê a preocupação deles, entendeu? Em manter os seus negócios, cumprindo as regras, preservando, por exemplo, evitando o sofrimento dos animais, evitando desmatamento onde não é necessário. Fui lá na Unesp conversar com o professor Tenório, que me apresentou, inclusive, equipamentos que ele desenvolveu em suas pesquisas, orientando doutorandos, equipamentos de como conduzir o gado sem causar dor no gado, entendeu? Entendi. Então, assim, que melhora muito a qualidade da carne. Esta preocupação existe por parte do agro. Agora, quando há uma demonização, você inviabiliza o diálogo, entendeu? Então, assim, eu gosto muito, tem um filme que eu acho que diz muito sobre isso, que é o filme da história da cientista Temple Cardin, tá? A Temple Cardin, ela desenvolveu a técnica, né? Ela por força de uma situação de saúde dela, ela desenvolveu uma técnica que a gente chama, e tem gente que critica, humanitária de abate, né? Então, assim, em nenhum momento a Temple Cardin se opôs ao abate. Ela entendeu. Ela fez um outro modelo. Ela entendeu que até para que o gado se reproduza e exista, é necessário ele servir de alimento. Porque se ele não serve de alimento, vai ter ali meia dúzia e acabou, entendeu? Mas ela também se preocupou em desenvolver técnicas para que aquele abate não seja um abate desnecessariamente dolorido. Tá compreendendo? Entendi. Entendeu? Então, assim, é um filme belíssimo que eu acho que mostra o princípio disso que a gente está falando, né? É reconhecer a importância do agro, a necessidade para todos nós, né? A importância da segurança alimentar, entendeu? E gerar tecnologia para evitar sofrimentos, desmatamento, que seja desnecessário. Porque a depender do pensamento, se dependesse do pensamento de alguns ambientalistas, ninguém mais comia, ninguém mais gerava nenhum tipo de riqueza,
Entendeu? Então, às vezes você tem, por exemplo, hotéis com áreas de preservação, com esportes, com toda a preocupação com a manutenção, e aí vem alguém para embargar, e vem alguém e fala, pô, que é o quê? Que aquela floresta ali largada, ninguém poder usufruir, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que esse diálogo tem que existir, né? A cadeia de turismo também, né? O turismo é muito importante, entendeu? Então, Entendi. assim, eu sou uma pessoa que, para todos esses temas, eu tenho uma visão muito ponderada, né? Eu sou quase uma radical de centro, entendeu? Nós temos aqui, por exemplo, alguns exemplos aqui que a gente vê de tecnologia aplicada ao agronegócio, que inclusive reduz a quantidade de pesticida usada pelos agricultores. Drone, por exemplo, eles conseguem mapear talhões ali pelo comprimento de onda que a planta emite, que só aquele talhão específico naquela localidade precisa colocar mais pesticida. Então, ao invés de ele passar pesticida em toda a lavoura, especificamente ele vai só passar ali. E o Brasil tem poucas startups. O estado de São Paulo parece que tem um programa já com drones, já ensinando as pessoas a trabalhar com drone para reduzir a quantidade de pesticida, consequentemente reduz o preço do produto final, e também com tratores também que marcam posicionamento geográfico, com GPS, equipamento específico, e identificam também aonde tem que colocar mais pesticida ou não, né? Mas o pessoal do agronegócio tem reclamado muito da burocracia de importação, da indústria brasileira, a falta de incentivo, né? Não sei como dizer um incentivo certo para não acontecer que nem aconteceu na Minha Casa Minha Vida, ou sair oferecendo crédito a juro inferior à Selic, que gera uma bolha também. Mas uma falta de interesse em si do Estado como um todo em desenvolver tecnologia. As startups que nós temos, elas sofrem bastante. E esse é um caso onde uma startup de tecnologia, somada ao agronegócio para reduzir a quantidade de pesticidas usada numa área do talhão e, consequentemente, né, com respeito ao meio ambiente. É uma coisa que ela acaba se somando. E no Brasil a gente acaba não tendo um guarda-chuva principal ali que acaba acolhendo assim, um setor tecnológico, o agronegócio, o meio ambiente, e eles têm reclamado muito disso. Então eu acho que está faltando para esses setores um guarda-chuva aí, alguma proposta de lei ou alguma iniciativa. Eu acho que só o fato de não ter alguém que é contra, Já ser ajuda. contra, ideologicamente contra, Já ajuda. é um grande passo. Né? Porque hoje o que a gente tem é o seguinte, o sujeito não sabe o que ele é, mas ele é contra. Uhum. Entendeu? Então eu acho que já é um grande passo. Entendi. Mas assim, em termos de incentivo por parte do Estado, um incentivo nas faculdades ao ponto de incentivar startups a ter mais equipamentos. Eu acho que o grande desafio hoje é você conseguir tirar mais alimento de menos quantidade de terra. Com tecnologia. Entendeu? Então, em outros países já tem muitas coisas sendo desenvolvidas. Os Estados Unidos usam muito essa tecnologia. Por que não a gente começar a trazer para cá? Agora, isso vai depender de você permitir que os pesquisadores saiam do âmbito das pesquisas ideológicas. Sim. Porque se todo mundo só pode pesquisar, né? Como preservar o meio ambiente, não pode pesquisar como tornar a plantação, por exemplo, mais eficaz, mais efetiva, né? Como é que faz? Entendeu? Então, assim, a ideologia está matando essa inovação. Porque a inovação sai da faculdade. É das universidades que sai a inovação. Tudo bem, as fazendas podem ter os seus cientistas, podem, mas é nas universidades que isso é produzido. Os equipamentos são... Entendeu? Agora, se você tem uma ideologia imperante, dominante, vinda dos professores, como é que o doutorando, o mestrando, que depende deles para aprovar, para ter a bolsa, para ter o crédito, como é que eles inovam, entendeu? Entendi. Falando um pouquinho sobre o negócio aí e o pessoal do campo, né? O medo deles que eles têm hoje, a invasão. Desculpa a ignorância na pergunta, mas invasões de terra, né? Principalmente o MST que eu conheço desde quando tenho 8 anos de idade. Reforma agrária eu escuto desde quando tenho 8 anos de idade. Passaram anos de governo aí do PT que defendia tanto esse modelo, continuam aí. E os agricultores continuam com medo, né? De invasões. Muitos estão tentando uma maneira de se armar. E a responsabilidade, na realidade, em caso de invasões, é do Estado ou é da Federação? Como é que funciona isso? Não, você tem uma legislação, né? Invadir o que é do outro é crime. Federal. A legislação penal brasileira, diferentemente dos Estados Unidos, ela é uma legislação federal. Federal. Entendeu? Mas a aplicação dessa legislação é feita por juízes estaduais, em regra. Né? Tem outros crimes que são do âmbito federal. Então é muito mais uma questão de aplicação da lei do que qualquer outra coisa. E o que caracteriza o MST, por exemplo, um movimento que é difícil punir
por ele não ter uma caracterização jurídica? É uma dúvida que sempre paira na É que sociedade. você vai, na verdade, punir quem praticou o ato, entendeu? E Uhum. hoje você tem uma legislação que trata de organização criminosa, tá? Certo. Eu acho que você falou o seguinte, olha, o MST, todas as pessoas que estão lá são membros de uma organização criminosa, me parece um pouco injusto. Exagerado. Porque você tem pessoas muito simples, Inocentes. instrumentalizadas. Inocentes tá? ali no meio. Pessoas humildes, instrumentalizadas, né? Que acreditam, que são... Agora, você tem gente que instrumentaliza. Então, a legislação que trata das organizações criminosas, que prevê você poder participar no ato do outro quando você tem o domínio do fato, a depender da situação, poderia permitir uma punição. Entendeu? Então, você tem uma invasão. E aí uma invasão com destruição, com ferimentos e coisa e tal. Aí você identifica que um intelectual, um líder, né, Tá manipulando. num dia anterior fez um discurso instigando isso aqui. Desculpa, isso aqui é um discurso absolutamente conectado com essa atuação. Então você tem uma situação de participação criminosa. Uhum. Entendeu? Então você já tem legislação para possibilitar isso. Basta aplicar. Eu não Entendi. vejo necessidade de criar lei nova para isso. Já tem. Já tem. Já tem. Tá ok. Vamos falar um pouquinho aqui sobre eficiência do Estado, né? Eu só tô preocupada porque eu tenho um evento Que horas ainda são? hoje. Já Acabamos são se estendendo 8h30, já aqui. são 6h20. Nossa Mas Senhora. fala, Encerra. que eu tô Vamos preocupada. Começar com a... Eu peço que eu não imaginei. Quando você falou, eu achei que era uma coisa mais rápida. eu também, mas assim, quando a entrevista é tão interessante que nós do perdemos. outro lado de São Paulo. Mas, Então tá mas bom. quer falar mais alguma coisa? Não, acho que pra gente que tá suficiente. Aí depois eu Tem queria falar alguma sobre... coisa mais objetiva? Minha? Quero saber, tua. Privilégio, questão de valor salarial para ser privilégio colocado pela Câmara. Hoje nós vimos um aumento em 2018 que já passou 1 bi a mais para as contas estaduais, onde tem uma quantidade imensa de Da Na- estadual? na Assembleia, eu acho que Pô, teve. eu não vi, Foi. eu não vi. Então, assim, até pessoas que combatiam isso foram lá e chancelaram. Entendi. Entendeu? Eu acho que a gente tá... Voltou não? Voltou. A gente está vivendo um momento em que é necessário ter uma contenção, Certo? entendeu? Então, por exemplo, teve aí recentemente o alto aumento do judiciário. Não Outro é, que os tapa na cara, né? não é que os magistrados não mereçam, eles merecem. Mas tá todo mundo passando por uma fase de privação, entendeu? Uhum. Então, a mesma coisa com relação à própria Assembleia, eu não lembrava, não sei se eu não percebi Teve isso aí. aumento. Teve esse alto aumento, entendeu? Então, assim, toda vez que a pessoa tem o poder de se conferir um aumento, é necessário olhar para o lado, né? O que tem ocorrido? Talvez as várias categorias veem, né, tantos desmandos, tantos desvios, aí acham assim, eu vou garantir o que é da minha categoria. Essa mentalidade está matando o país, Entendi. entendeu? Corporativismo. Então, assim, se você perguntar, Janaína, se você entrar, você se compromete a cortar isso, cortar aquilo, eu não sei nem o que tem pra poder... Você consegue entender? Eu nem sei Entendi. o que tem, eu não fui olhar, né, Uhum. pra saber o que eu posso ou não posso cortar. O que eu ouvi dizer é que são muitos assessores, né? Eu não vejo, não sei se haverá necessidade de tantos. Tá? Qual é a minha ideia, se eu for eleita? É montar um pequeno ministério. Conhecimento entendeu? jurídico você já tem, né? Montar um pequeno ministério, entendeu? Eu gostaria de alguém muito bom na área de saúde, me Certo. assessorando. Alguém muito bom na área de educação, com formação, com pós, entendeu? Mas que goste de trabalhar. Porque eu não Tá. gosto de estudioso que seja encostado. Certo. Porque às vezes a pessoa desenvolve muito intelecto, mas fica meio parado, Na hora né? de colocar na prática, não anda. Então assim, eu gosto de pessoas estudiosas, mas que sejam trabalhadoras. Entendeu? Tá. Porque assim, você pega o que acontece? Tem muita gente assim, que é assim, não, porque eu tenho título, então se precisar levantar uma cadeira, eu não... Né? Uhum. Essa pessoa não serve para trabalhar comigo. Entendi. Entendeu? Porque eu tenho título, eu faço pesquisa, eu escrevo, eu levanto a cadeira, e se precisar passar o pano no chão, eu passo.
entendeu? Então, se a pessoa for muito cheia de dedo, não sai para trabalhar comigo. O cara tem que estar disposto a realmente trabalhar. Então, a minha ideia é ter uma pessoa da saúde, uma pessoa da educação, entendeu? Uma pessoa que entenda dessa parte de saneamento básico, que são coisas que eu quero mexer. Entendi. Mas eu quero mexer com dados, né? Que é uma pessoa que eu vou mandar fazer uma visita num hospital e que vai entender a linguagem, entendeu? Para trazer isso para mim. Então, assim, assessor para carregar pasta, eu não preciso, eu carrego as minhas pastas. Entendi. Entendeu? Uma assessoria técnica muito bem definida. Então, assim, eu vou precisar. Então, eu não sei exatamente o que eu vou ter disponível, se eu tenho como pegar, sei lá, salário de 2 assessores mais júnior e pagar um assessor que tem essa competência, que tem essa formação. Você consegue entender? Eu preciso primeiro saber o que tem. Ninguém sabe tudo. Para poder decidir do que eu posso abrir mão. Né? O que eu posso garantir é o seguinte: eu normalmente trabalho com equipes pequenas, essa é na advocacia, na docência. Eu sou muito controladora, então eu gosto de saber o que está acontecendo, para você saber o que está acontecendo também, sem deixar, se você inflar, né? Então eu não sei, eu não tenho como garantir, né? Olha, eu vou cortar isso, vou cortar aquilo. O que eu sei é o seguinte: eu sou uma pessoa normalmente econômica, né? E eu gosto de trabalhar de maneira eficaz. Não necessariamente para ter eficácia é necessário estar inchado, porque às vezes é muito o contrário, entendeu? Mas dar garantia antes de estar lá, eu acho difícil, entendeu? Tá. Bom, pessoal, só por questão de horário aqui, acabamos se estendendo muito. Eu peço 1000 desculpas, eu não estava imaginando. Nós também não imaginávamos que fosse estender tanto, mas aqui o bate-papo ficou tão bom aqui, tão interessante, né? Eu agradeço muito. E tá aqui com a gente a Janaína Pascal, dispensa, né, apresentações aqui, como eu falei no começo. Uma mulher de muita coragem, já apresentou isso aqui no congresso. Obrigada. Todo mundo já ficou com o santinho lá um dia, torcendo pra ela, né? Continuar, né? Não pra eleição, porque eu acho assim, que o que é nosso é nosso. Eu tenho esse pensamento, entendeu? É claro que se eu tô participando pensando em, né, com a possibilidade de ganhar, mas eu acredito muito em Deus, entendeu? Eu acho que a gente vai estar no lugar que tem que estar, né? Mas assim, as orações continuem, não é pra eu ganhar, é isso que eu quero deixar claro. É pra continuar o serviço. Não é pra eu ganhar, é pra ter força, entendeu? É pra ter proteção, é pra ter serenidade, entendeu? Essa torcida, é sempre bem-vinda, entendeu? Não pro resultado, porque é Deus que sabe onde é que a gente tem que estar. A gente acha que sabe, mas não sabe. Às vezes ele coloca algumas coisas na nossa cabeça na hora certa, no momento certo. Então, assim, agora assim, essa torcida positiva, assim, sei lá, até pra ter as ideias corretas, entendeu? Até pra ter a consciência de qual é o nosso lugar, isso aí eu sempre peço. Que ajuda. Então, pessoal, só concluindo aqui, tá? Vamos agradecer a Janaína, essa mulher de coragem que tá aqui. Isso posso falar com convicção, né? Todos podemos falar com convicção. Tá expondo essas ideias do que ela é de propriedade, tem conhecimento, tá falando que não é de propriedade, que ela não tá afirmando, assumindo compromisso de que não é de propriedade, de conhecimento, de estudo dela. Eu acho que isso é bom. Não, porque senão a gente vai mentir. Vai mentir, vamos cair na... Teve uma pessoa que me ligou e falou assim: não, porque a senhora vai aumentar o salário assim? Não. Mas então eu não vou votar na senhora. Tudo bem, mas o senhor prefere que eu minta? Entendeu? Assim, primeiro assim, as pessoas não podem prometer, primeiro, o que não é da sua competência. Certo. Porque o deputado estadual tem uma competência, o federal tem outra, o senador tem outra. Né? Então, tipo assim, as pessoas prometem aleatoriamente. Não pode, não é da sua competência. Entendeu? Além disso, você não pode prometer, mesmo que você... Achei que era uma live. Mesmo sendo da sua competência, aquilo que você não depende só de você. Né? Então, assim, às vezes é um assunto do executivo. Né? Ou se não depende dos seus colegas aprovarem o projeto que você vai apresentar. Entendeu? Então eu gosto de ser muito assim, estrita nessa coisa, pra eu poder depois ser cobrada, né? Mas pra nós aqui já esclareceu bastante as propostas. Não sei se você quer tem alguma outra proposta que você queira passar pro pessoal, se tá suficiente. Mas estendemos bastante o horário aqui, porque a conversa do nosso debate ficou muito agradável. Agradeço o povo que tá acompanhando aí, beijo pra todo mundo. Então... Tentamos abrir um pouquinho de espaço para as perguntas de todos aqui, não conseguimos cumprir com todas. Algumas chegaram, nós conseguimos cumprir, né? Conseguimos passar. Mas a gente pode, a gente pode também fazer colocar essas perguntas por escrito para a Janaína, ela pode responder, nós podemos publicar na nossa página aqui. E por hoje a Janaína tem outro compromisso e acabamos estendendo demais aqui. Eu peço desculpas. Muito obrigada, gente. Os que estão aqui e os que estão à distância. Nós agradecemos o tempo aí e
a disponibilidade de expor todas as ideias aí que para vocês são muito fáceis, né, juristas, e para nós, como cidadão comum, Não, às vezes só são tem muito muita complicados. briga nessa área, não é tudo fácil não, é complexo. Mas pra gente é muito mais, Ai, entendendo, meu. nós somos da área jurídica e acabam ficando agoniados aí com Não, mas a situação gente do está país. agoniado com a situação do país. Todos estamos. Então vamos ter Né? fé. Mas a fé tem que manter, entendeu? Convicção e fé. Tá bom, pessoal. Pronto. Muito obrigado. Obrigada. Estamos encerrando. Obrigado. Obrigada. Não, sabe o que é? Tem uma líder